Vamos lá, pessoal. Vamos falar agora de um problema bem importante em física, que é o caso de batimentos. É um caso particular aqui deste problema que a gente viu, né? A gente no último vídeo encontrou essa solução aqui para x1 e x2 em função do tempo, onde aparecem as frequências ômega alfa e ômega beta ali, que vieram dos autovalores, né? O que a gente vai fazer agora é uma transformação esquisita, que é reescrever o ômega alfa e ômega beta usando uma relação aqui onde vai aparecer a média de ômega alfa com ômega beta, como está aqui, né? Ó, e a diferença dividido por 2 entre eles. Ômega beta menos ômega alfa dividido por 2. Veja que dá sempre para fazer isso, tá? Ômega alfa, ó, é igual a ômega alfa menos ômega alfa, dá 2 ômega alfa dividido por 2 ômega alfa. E depois eu tenho ômega beta menos ômega beta, que dá zero. Uma coisa parecida aqui para o ômega beta, aqui eu tenho menos e aqui mais, né? Ó. Então, quaisquer dois números, eu posso escrever como a média entre eles, menos ou mais metade da diferença entre eles, tá? Eu vou usar então estas relações para reescrever este sistema aqui neste formato, colocando no lugar de ômega alfa e ômega beta essas duas relações aqui, usando a média e metade da diferença. E aí uso as relações de Prost-Aferese, né, para reescrever o cosseno de uma diferença e o cosseno de uma soma. Que está feito aqui. Relações de Prost-Aferese vocês conhecem, eu comentei isso no último vídeo também. E aqui, bom, fazendo essas transformações, boa parte dos termos vão embora, metade deles vão embora, né? E eu fico com este sistema de equações original reescrito de uma maneira equivalente, só que agora usando a frequência média e metade da diferença. Vamos fazer o gráfico desta solução, que está aqui, ó. Essa aqui é a solução, esse aqui é o gráfico, tá? Usando um ômega barra 8 e um delta 0,2. Isso aqui sempre vai acontecer, gente, quando o delta é pequeno, tá? Quando a diferença entre as duas frequências é pequena, né? Lembra que o delta é o ômega alfa menos ômega beta, perdão, menos ômega alfa sobre 2. Quando o delta é pequeno, significa que o ômega beta é muito parecido com o ômega alfa, né? Muito próximos os dois. Isso vai acontecer sempre, tá? Essa cara aqui, ó. O que a gente está vendo aqui, ó? Deixa eu tentar explicar isso de uma outra maneira usando este gráfico. Eu quero fazer o gráfico de x1, né, de t, que é igual a 1x0, cosseno de ômega barra t, cosseno de delta t. Coisa parecida aparece para o x2, né? Só que aí troca o cosseno por seno. Aqui eu estou fazendo o gráfico do x0 cosseno de ômega barra t, a primeira parte aqui. Essa primeira parte até aqui, né? Bom, é uma função cossenoidal normal, né? Ela tem uma certa amplitude constante e eu estou fazendo aqui o gráfico para uma frequência ômega barra de 8 Hz. Então ela tem uma relativamente alta frequência, ela oscila bem rapidamente. Aqui eu tenho a outra parte, o cosseno de delta t, né? O delta, nesse caso, é só 0,2 Hz. Então, ela tem uma frequência bem baixa, ela oscila lentamente, né? Vai variando a frequência lentamente. Quando a gente faz o produto dos dois, né? Uma coisa que vai variando assim constantemente, uma que também varia constantemente, mas mais lentamente, a gente obtém esse produto aqui, né? Essa função resultante. Que é essa, que você tem alguma coisa que oscila rapidamente e você multiplica por um número que vai caindo lentamente, vai diminuindo lentamente aqui, ó. Então a frequência vai caindo até que chega neste ponto, né? Vai para zero. E aí começa a aumentar, né, em módulo aqui, ó. E diminui de novo. Entende? E aparecem esses batimentos, esses pacotes aqui, né? Oscila bastante, oscila bastante, etc. Isso aqui para x1. O x2 vai ser uma coisa parecida, só que como ali a gente tem senos, né? Onde o seno de delta t é zero, é exatamente na metade aqui desses segmentos, né? Onde o cosseno é 1, o seno é zero, né? Então, nesses pontos, o x2 vai para zero. Então, acontece isso aqui, ó. Onde o x1 está oscilando bastante, né? Por exemplo, nesta região, ou nesta região aqui, onde o x1 oscila bastante, o x2 praticamente não se mexe. E, ao contrário, né? Onde o x2 oscila bastante, nessa região aqui, por exemplo, o x1 está praticamente parado. Deixa eu mostrar para vocês uma simulação disso, gente, usando o Python, tá? Que está aqui, ó.
Então, neste gráfico, o X1 é azul, o X2 é laranja. Repare aqui que o X2 está quase parando e o X1 está oscilando bastante, tá vendo? Ó? Né, o X2 aqui desse lado está oscilando quase nada e o X1 bastante deste lado. E daqui a pouco vai inverter a situação. Né? Ou seja, você vai transferindo a energia total de um oscilador para outro. Né? Um certo ponto, o oscilador 1 está com quase toda a energia total do sistema, o 2 está quase parado. E aí vai revertendo. Aqui já aconteceu. Ó. X1 quase parado, o X2 oscilando pra caramba. Tá? Essa é a ideia. Tudo bem, gente? Bom, o que eu vou fazer agora para vocês verem é uma visualização entre aspas, né? A gente vai escutar os batimentos, tá? Ondas sonoras são ondas também, com uma frequência, né? Elas podem ter uma cara assim, senoidal ou cossenoidal. Então, existe na internet geradores de sinais sonoros, geradores de tons. Aqui eu estou dando um exemplo para vocês, tá? Vocês podem clicar aqui depois e ir lá no gerador de frequências. E eu tenho aqui um exemplo. Tá aberto aqui. E aí vocês podem escutar o sinal, tá bom? Ó. Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma frequência de 440 Hz, que é uma nota Lá, tá? E vou botar para tocar, tá? Vai ficar um som chato aí no ouvido de vocês, então tomem cuidado, tá? Com a audição aí, mas escutem isso, tá, gente? Ó, deixa eu botar para tocar. Deixa eu parar isso aqui. Vamos lá. Opa, perdão, só um segundo, gente. Deixa eu botar ele para tocar. Tá? A gente está escutando uma nota cossenoidal com uma frequência de 440 Hz. Tudo bem? 440 Hz. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou colocar outro gerador de frequências aqui junto com ele para tocar simultaneamente. Só que esse segundo eu vou colocar uma frequência um pouco menor. 439 Hz. Tá? 440, 439. Então deixa eu tocar primeiro de 440. Ele vai tocar. Tá? E aí eu vou deixar esse daí tocando e acionar o de 439. Né? Qual é a ideia, pessoal? A ideia é a seguinte, a gente vai criar uma coisa assim, né? Vai criar um cosseno de ômega barra t, cosseno de delta t. Né? Nesse caso aí, né, o ômega barra é uma média de 439 com 440. Né, uma média, 4 sobre 2 dá 439,5, né, Hz. Já o delta, né, é a diferença sobre 2, né? Então é o 440 menos 439 sobre 2, que é meio, né? Só meio Hz. Então o delta realmente é muito pequeno em comparação com o valor médio. Então a gente vai escutar batimentos, né? A gente vai escutar esses pacotes de onda aqui, que começam forte e vão diminuindo. Forte diminui, forte diminui. Tá bom? Vamos lá então, gente. Deixa eu voltar aqui no gerador de tons. Vou colocar para tocar o de 440. Vamos lá. Ó. E agora o de 439. Batimentos. Legal? Vamos fazer o seguinte agora, o que acontece se eu for aumentando a diferença? Tá? Então eu vou pegar esse aqui que é de 439 e vou diminuir cada vez mais. Né? Ou seja, o que eu estarei fazendo é aumentar o delta, concorda? Não? Se eu for aqui para 438, né? Por exemplo, 438, aqui a média vai para 439 e a diferença vai para 1. Então o delta vai aumentando. Então esses pacotes aqui, né, vão ficando cada vez mais breves, né? Porque ao fazer isso, eu estou mudando a frequência do delta aqui. Então esse cosseno o delta aumentando, esse negócio vai oscilar um pouco mais rápido. Então os pacotes vão se encurtar, né? Eu vou escutar os batimentos mais rápidos. Vamos lá então, gente. Voltarei para o código aqui. Este aqui vai ficar tocando em 440. E este daqui eu vou diminuindo. Começar em 439 e vou reduzindo. Vocês vão escutar os batimentos cada vez mais rápidos, tá? Então, presta atenção aí, gente.
dar no mesmo, né? Se eu aumentar a frequência aqui, vai acontecer a mesma coisa. 441. Tá bom, gente? Então essa aí é a visualização auricular, vamos dizer, né? Dos batimentos de ondas, tá? É uma sensação, né, auditiva que a gente tem de batimentos. Que vem daqui, né? Do fato das duas ondas acabarem se cancelando em alguns pontos, né? Se cancelando em alguns pontos. Aqui, né? Aqui. E se reforçando em outros, né? Aqui elas acabam se reforçando. Tá bom? Muita gente que toca violão, por exemplo, ou guitarra, consegue afinar um instrumento assim, né? Toca a mesma nota em duas cordas diferentes e escuta os batimentos. Toca a mesma nota musical em duas cordas diferentes e escuta por batimentos, né? E você vai lá ajustando, afinando a corda, esticando ou afrouxando uma das cordas até as duas notas chegarem na mesma frequência, e você para de escutar batimentos, tá? Muita gente que toca violão ou guitarra sabe afinar dessa maneira. Por quê? Está usando este fenômeno aqui de batimentos. Tá bom, pessoal? Tá? Por esta aula, então, por enquanto aqui sobre osciladores harmônicos acoplados, eu acho que tá ok. Na sequência eu vou falar finalmente do porquê esta aula se chama modos normais. Tá bom, gente? Então até daqui a pouco aí, valeu!